Vamos fazer agora o layout, ou seja, a impressão deste desenho. Para isso, nós vamos utilizar o layout. Quando nós abrimos um arquivo ACAD-ISO, ele já traz pronto 2 layouts pré-configurados. O layout ele vem configurado uma folha A4 com uma área de impressão demarcada por essas linhas pontilhadas ou tracejadas. Nós vamos alterar isto. Vamos clicar com o botão direito na palavra Layout, com ele ativo, e escolher a opção Page Setup Manager. Modificar, Modify. E aí nós vamos trabalhar a configuração dessa caixa de impressão. Detalhe, não é imprimir propriamente dito, é apenas a configuração do layout. A caixa é semelhante à caixa de impressão direta, mas ela vai apenas fazer a configuração da pré-impressão. Primeira coisa é definir a impressora. Nós vamos usar a DWG to PDF para gerar arquivos em PDF. Vamos escolher a folha. A ISO A4 é a que está, nós não queremos ela, queremos outra A4. Uma A4 que tem uma margem de impressão maior. Então, nós vamos usar a ISO Full Blade A4. Existem 2 medidas invertidas, isso é o sentido de saída do papel da impressora ou da plotter. No caso de uma A4, tanto faz. Porém, quando a gente muda para folhas maiores, aí é interessante que sempre escolham a primeira medida maior, para que a folha saia, o desenho saia na maior extensão da plotter, e com isso o preço acaba saindo menor. Por exemplo, uma plotter de 90 centímetros, se você colocar o 594 por 420, ele vai cuspir menos papel do que se você colocar 420 por 594. Aí ele sairia no modo retrato e você teria uma perda maior de papel. Então, sempre escolham a primeira medida maior. No caso da folha A4, tanto faz, mas ainda assim, seguindo a recomendação, vou escolher a primeira medida maior. E as penas monocrome. Ou seja, recapitulando: impressora, papel, penas. Não mexemos em mais nada quando se trata de layout, apenas a orientação do papel, caso vocês desejem retrato ou paisagem. No caso, eu vou deixar no modo landscape, paisagem. Percebam que a margem, aquela linha pontilhada, sumiu. Na verdade, ela é do tamanho do papel agora. A primeira coisa é desenhar uma margem e colocar um carimbo. Dica: eu uso o comando retângulo para desenhar a margem. Para isso, nós vamos usar os comandos das coordenadas absolutas. Ou seja, eu quero que o meu retângulo comece a 10 centímetros na horizontal e na vertical. Então, eu vou colocar 10,10. E quero que ele termine antes do fim do papel. Ou seja, se o papel tinha de uma extremidade à outra 297, eu vou tirar 20. Então, 277, vírgula. Se ele tinha de uma extremidade à outra 210, eu também vou tirar 20, ou seja, 190. Portanto, as coordenadas a serem digitadas no comando retângulo são 10,10 e 177,190. E ele vai desenhar, então, a margem corretamente. Essa conta vale para qualquer folha. Basta pegar o tamanho da folha e tirar a margem que vocês desejam. Lembrando que folhas A3, A2 e A1, a margem esquerda tem 25 milímetros. Agora, desenhar o carimbo. Desenhem o carimbo que vocês desejarem. Eu vou fazer um carimbo com menos 150 milímetros por 20.
eu quero dividir ele em 3 partes iguais, eu vou usar o comando dividir e digito a quantidade que eu quero. Os pontos estão aqui, embora nós não os vejamos, porém, os OSNEPs estando habilitados corretamente, vocês vão conseguir capturar com o Node. Caso deseje configurar os pontos para serem visualizados, basta expandir o menu, Show Menu Bar, Format, Point Style, e escolher o formato do ponto. Mas lembrem-se que ele será impresso, ou delete, ou volte como o ponto original. Eu vou deletar e vou dar um Extend. Vou dar um Match Properties, para que todas as linhas fiquem na mesma layer, ou seja, layer 0. E aí é só escrever. Para escrever, estando no layout, basta chamar o comando texto. Depois eu farei um outro vídeo falando melhor sobre o texto e cotas. Então, aluno, eu vou copiar agora, e aí é só editar. 2 cliques para editar. Se sua escola tiver um carimbo próprio, pode inserir o carimbo já existente. Seria interessante colocar todos os textos na layer texto. Vou usar o Select Similar. Selecione um objeto, botão direito do mouse, Select Similar, e ele vai selecionar todos os similares. E aí coloca na layer textos. Bom, agora que já está desenhado o layout, basta criar a viewport. Estando no layout, ele habilita a guia layout. Então nós podemos usar a viewport no modo retangular. O atalho da viewport MV. Basta clicar 2 vezes como se fosse desenhar um retângulo. Lembre-se que tudo que tiver no model será visível na viewport. Se seu desenho tiver sujeiras, ou seja, desenhos longe, ele também irá mostrar na viewport quando vocês a criarem. Portanto, o recomendado é, antes de criar a viewport, dar um zoom extend, enquadrar tudo e deletar aquilo que não é útil, apenas o desenho desejado. E aí você abre a viewport e ele será enquadrado. É sempre interessante criar uma layer para a viewport. MV, e clicar para que essa layer não seja impressa. Isso é muito importante, para que não tenha o contorno em volta do desenho. Coloque uma cor que você não utilizará para nenhuma outra layer, para não confundi-la. Agora vamos entender a manipulação da viewport. Você não consegue selecionar o desenho, apenas o contorno, ou seja, a viewport. Quando você seleciona a viewport, pode, pelos grips, gerenciar o quão visível você quer que tenha a visibilidade do seu desenho. Ou seja, eu quero ver só a porta, quero ver o desenho inteiro. E quando você clica 2 vezes com o cursor dentro da viewport, você ativa a viewport, ou seja, o contorno dela fica mais espesso. E aí você está dentro do model. Nesse momento, você pode definir escalas com o comando zoom, Z-Enter. No caso do desenho está em metro, então eu vou utilizar 1000 unidades para a escala que eu desejo. 1:50, 1000 para 50, XP. É necessário digitar desta forma, 1000, a escala desejada e XP,
para que o AutoCAD faça os devidos cálculos. E ele dará o zoom. Achei muito pequeno, porque é um banheiro pequeno relativamente para uma folha A4. Então, eu posso usar uma escala maior, 1000 para 20 XP, ou seja, 1 para 20. Uma escala considerável. Cuidado que se rodar a bolinha do mouse, perdeu a escala, tente fazer o processo novamente. Existem outras formas de se aplicar escalas que nós veremos em vídeos futuros. Por enquanto, essa é a mais tradicional. Diminua, enquadre, organize. Com o Move, faça o layout correto da sua prancha, defina as posições. Se desejar escrever mais textos, possam escrever com o comando texto. Para aplicar uma cota, nós veremos cota mais para frente, porém, vocês já podem criar uma cota no layout, sem ativar o viewport, estando no layout. Uma cota simples, já definida no arquivo ACAD ISO, para layout. Depois veremos mais sobre cotas em vídeos futuros. Coloque as cotas na layer das cotas. Para inserir imagens, utilize Only Object, imagem do Paintbrush, porque todo Windows tem. Colar de, a imagem já deve estar inserida em alguma pasta, vocês já devem ter buscado essas imagens anteriormente. Fecha, e aí é só arrumar o tamanho da imagem pelos grips ou pelo Properties, altura e largura. Move, posicione. Insert, Only Object, imagem do Paintbrush, colar de, escolha a imagem que já deve estar salva no seu computador, diminua pelos grips ou pelo Properties. Texto para escrever a descrição do piso. Eu já deixei ele previamente escrito num bloco de notas para facilitar. Ler texto. Pode alterar o alinhamento do texto. Com o Match Properties, ele pega o alinhamento e aplica no outro texto. Pode-se usar os leaders, vamos ver mais para frente também, para especificar a posição. Então, aqui é o texto Architect, Ctrl C, Ctrl V. No caso, se você usar a seta, tem que encostar na linha. Se você sobrepor ao piso, tem que ser bolinha. Então, eu vou alterar o símbolo no Properties para bolinha. Vou dar um Mirror para posicionar o próximo. Basta mexer no texto que ele acompanha. E esse aqui será este piso aqui, Ctrl C e Ctrl V. Pronto. Agora, para imprimir, basta vir na Plot. Não precisa mexer em nada, apenas dar um preview para ver como vai ficar. E Plot ou Exit, né? Saia e dê OK novamente. Ele vai gerar, então, o PDF.